nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade à exposição que temos feito na oração do Senhor. Eu quero convidar então mais uma vez a que todos possamos abrir no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Louvando a soberania, a majestade e a providência divina. Nós faremos a exposição na segunda frase deste versículo. Vamos ler todos juntos, Mateus 6, 9. Leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra. E como tem sido bom, Senhor, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua Palavra. Sabermos que o Senhor nos instrui, como um bondoso Pai que Tu és. Nós, como filhos, que desejamos ser obedientes, mas algumas vezes desobedecemos, falhamos. Queremos agora permanecer ouvindo a Tua instrução, como bom Pai que Tu és. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, para que entendamos a Tua Palavra e, como filhos atentos, como filhos obedientes, possamos, de fato, abrigá-la em nossos corações de tal maneira que sejamos mesmo levados a uma reflexão mais profunda a respeito do nosso compromisso, da nossa intimidade, da nossa piedade com o Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, para que possamos, ó Deus, eliminar todo qualquer ruído, toda e qualquer objeção, rejeição ou obstáculos que porventura tenhamos neste momento, quer sejam questões espirituais, quer sejam questões físicas, cansaço mental ou qualquer outra coisa que porventura possa ser uma barreira, que nós possamos, com a ajuda de Tua graça, nos focarmos, ó Deus, neste momento tão precioso, quando o Senhor nos fala aos corações. E que nestes próximos minutos possamos, de fato, entender o amor que devemos ter por Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai Santo. Esta é a oração que nós Te fazemos. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, a pergunta essencial que nós temos feito aqui neste púlpito já há algum tempo, ela permanece. A qual Deus nós servimos? Quem é o Deus que nós de fato amamos? A qual Deus nós prestamos culto e de qual Deus nós falamos às pessoas? Quem é o seu Deus? Esta é sempre uma pergunta fundamental, é sempre uma pergunta que nós devemos fazer cotidianamente, porque a nossa cultura, ela impõe sobre nós sempre aspectos contrários a Deus e que muitas vezes nós nos mergulhamos de tal maneira nesta cultura e que nós não percebemos quantas e tantas vezes nós somos influenciados por heresias. E com isso eu não quero dizer que nós nos tornamos hereges, mas o que eu quero dizer é que nós vamos sendo meio que impregnados. É como se você passasse por uma rua em Reforma, e nesta rua você tivesse que conviver com aquela poeira dos caminhões que estão ali varrendo a sujeira, varrendo as pedras. É inevitável que, muito embora você não queira se sujar, a poeira agride você. Talvez alguns vão espirrar, outros vão coçar os olhos, outros vão sujar as suas roupas. O fato é que apenas por caminharmos neste mundo, nós já somos manchados, já somos propensos a receber as influências maléficas deste mundo, o pecado. O mundo jaz no maligno, portanto, nós não podemos esperar que o mundo produza coisas que
sejam tão bondosas assim. Muito pelo contrário, o mundo onde nós estamos tem sempre a tendência de produzir desvios em relação à palavra de Deus. Por isso nós estamos no mundo, e ao estarmos no mundo, por estarmos no mundo, nós também nos sujamos com as impurezas do mundo. E é por isso que todos os dias nós precisamos perguntar aos nossos corações, com muita sinceridade, se nós estamos mesmo buscando o verdadeiro Deus ou se nós estamos sendo enganados, manchados, sujados por estas poeiras, que a Bíblia chama também de ventos de doutrinas, que sopram contra nós e que muitas vezes nós assimilamos, porque não temos o cuidado de verificar o terreno onde nós estamos. Verificar o terreno onde estamos e a base sobre a qual nós nos edificamos é fundamental. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que aqueles irmãos deveriam continuar do modo como eles haviam começado. Paulo diz, assim como vocês receberam Jesus, permaneçam nele. Nele edificados, confirmados na fé. Porque aqueles irmãos estavam exatamente correndo o sério risco de serem contaminados pelo mundo. E nós também corremos. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra atemporal. Em outras palavras, ela pertence a todos os tempos e épocas. Por isso nós a pregamos, porque sabemos que ela fala aos nossos corações hoje, como falou aos nossos irmãos do primeiro século em Colossos. Fiquem firmes, esta é a mensagem de Jesus. Não permitam que a sujeira do mundo grude em vocês. Não permita que vocês comecem a se acostumar com um modelo de vida que não é o modelo de vida bíblico, cristão. E, meus irmãos, isto pode parecer algo contrassensual para nós, no sentido de que você pode pensar, mas eu sou crente, eu não faço nada que seja desagradável a Deus, eu não me assento na roda de escarnecedores, eu não tomo conselhos com ímpios, como o Salmo 1 nos orienta. Mas certo autor uma vez disse que se nós queremos saber como é a água, não pergunte a um peixe. E este provérbio ele nos ensina que quanto mais nós estamos mergulhados numa determinada cultura, mais nós deixamos de perceber as suas diversas variações. Nós nos acostumamos e nós começamos a achar que as coisas erradas são certas. E muitas vezes nós fazemos o que é errado, brigamos inclusive com outras pessoas pelo que é errado, porque nós nos acostumamos a fazer o que é errado. E converter o nosso coração, jogar fora esses erros, arrepender-nos desses erros e voltarmos para o Senhor, é um processo às vezes doloroso, difícil, porque é um processo de quebrantamento, de arrependimento, é um processo espiritual, é o Espírito que atua em nós, mas é também neste processo espiritual um processo de santificação que impõe sobre nós a responsabilidade de nós também estarmos vigilantes. Nós lemos aqui neste culto alguns textos que apontam para esta realidade. O apóstolo Pedro, que nós lemos, disse que nós devemos ficar firmes e vigilantes, porque o diabo ele está ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Nós devemos então nos humilhar na presença de Deus, diante do Senhor, lançando sobre Ele as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos problemas, os nossos dilemas, as crises espirituais e existenciais que nós temos, as dúvidas de fé, porque Ele está pronto para nos responder. E como Cristo nos responde? Pela palavra. É na palavra que nós encontramos respostas para os nossos mais profundos dilemas. E o que Jesus está fazendo aqui neste prefácio da oração é nos apontando para o céu. Jesus está aqui fazendo exatamente aquilo que também nós lemos neste culto. Quando o profeta disse que nós devemos levantar os nossos olhos para o alto e ver.
Jesus está querendo que nós tiremos os nossos olhos deste mundo, das coisas materiais, e coloquemos os nossos olhos nas coisas sublimes, transcendentes, gloriosas. E estas coisas sublimes e gloriosas, elas pertencem a Deus somente. Por isso a frase que vem em primeiro lugar na oração do Senhor é: Pai nosso que estás nos céus. E é sobre esta expressão que eu quero falar um pouco aos irmãos nesta noite. Pai nosso, nós já vimos anteriormente que isso significa uma relação de intimidade, uma relação familiar. Mas agora Jesus acrescenta algo muitíssimo importante. Ele está dizendo que este Deus que é o Pai, que se coloca como o nosso Pai, Ele é um Deus que não está no mesmo nível em que nós estamos. Ele não opera na mesma região onde nós operamos. É um Deus que está nos céus. É um Deus, portanto, acima da sua criação. Um Deus totalmente grande, imenso, infinito em seu ser. Um Deus que não se mistura com as coisas criadas. Um Deus que está nos céus. Porque agora Jesus tem em mente que nós devemos elevar os nossos corações para este Deus que criou todas as coisas e que é soberano sobre todas as coisas. Mas não apenas criou e é soberano, como também é o Deus que providencia todas as coisas. É o Deus da criação, é o Deus do governo e é o Deus da providência. É por isso que os nossos símbolos de fé, ao responderem de que maneira Deus executa os seus decretos, os catecismos dizem que Deus executa os seus decretos de duas maneiras, de duas formas: pelas obras da criação e pelas obras da providência. Como assim? Deus Todo-Poderoso Senhor criando todas as coisas e Deus Todo-Poderoso Senhor regendo todas as coisas. Deus é o grande maestro do universo, o grande arquiteto que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e dispõe, dirige, detalha cada peça da sua criação para cumprir a sua vontade soberana. O que Jesus está querendo dizer, portanto, é que quando nós oramos, nós não estamos colocando a nossa ansiedade, lançando os nossos desejos para alguém que é incapaz de resolver, para alguém que é como nós, que tem os mesmos recursos que nós temos. Jesus está querendo dizer que a primeira coisa que nós devemos saber a respeito de Deus é que Ele é o Todo-Poderoso Senhor e que, se Ele quiser, conforme a sua vontade, Ele nos responderá. Esta foi uma das perguntas que Isaías respondeu no capítulo 40 do texto que nós lemos aqui. Isaías disse que Deus, Ele é poderoso para salvar. Mas o fato de Deus ser poderoso não significa dizer necessariamente que Deus queira. Uma coisa é você poder, outra coisa é você querer. Isaías faz essas duas perguntas para Deus: Senhor, Tu podes salvar? E ele então encaminha todo um raciocínio dizendo que sim, porque Ele é o poderoso Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele chama as nações à existência, Ele considera as nações como um pingo que cai de um balde. Ele conta as estrelas pelo nome, chamando-as pelo nome, cada uma delas. Então, um ser tão grandioso que sabe o nome das estrelas, que conta as estrelas, chamando-as pelo nome ou pelos nomes, é um Deus que tudo pode. Mas a segunda pergunta é fundamental, porque
Deus pode todas as coisas, mas Ele quer. Porque se Ele não quiser, não há o que se possa fazer. Então Isaías diz: o Senhor quer nos salvar. E esta também foi a pergunta que Abacuque fez, do mesmo modo. Abacuque disse: Senhor, por que nós estamos sofrendo a perseguição dos caldeus? O Senhor colocou para nos punir uma nação que é mais ímpia do que nós mesmos. E o Senhor não pensa em nos salvar? O que está acontecendo? O Senhor é um Deus que salva. Então a grande questão que Jesus impõe aqui na oração é: que Deus é esse a quem nós oramos? Será que nós estamos de fato conscientes de que o Deus para quem nós dirigimos as nossas orações é um Deus que tudo pode? Talvez sim. Mas a segunda pergunta é mais difícil. Porque talvez nós não questionemos o poder de Deus, mas na maioria das vezes nós questionamos as intenções de Deus. Nós cristãos, especialmente reformados, sabemos que Deus é soberano. Aliás, a soberania de Deus talvez seja o tema mais falado e evidenciado nas igrejas reformadas. Mas a pergunta fundamental agora é: Deus quer? Quando eu oro a Deus, eu exponho ao Senhor os meus desejos, porque isto é oração. A oração é o oferecimento, diz o breve catecismo, dos nossos desejos a Deus por meio de Jesus Cristo com ações de graças. Isto é oração. Mas a pergunta é: Deus quer, de fato, resolver o meu problema? Poder para fazer eu sei que Ele tem, mas Ele quer. Então Jesus nos coloca diante de uma situação que nos mostra duas realidades. A primeira delas é que nós somos limitadíssimos diante da vontade de Deus, que é sempre soberana. O que significa dizer que, por mais que nós despejemos em Deus os nossos desejos, nós sempre estaremos dependendo do seu querer. Não há, portanto, na oração um tipo de manipulação da vontade de Deus. Não adianta nós usarmos palavras bonitas, nós decorarmos algum modelo de oração, como se fosse uma reza. Não adianta nós repetirmos e repetirmos e repetirmos as mesmas palavras, como uma ladainha. Não adianta nós fazermos a oração na igreja, porque talvez nós achemos que é um lugar mais santo, ou dentro do nosso quarto, de joelhos, em pé, assentado, vestido. Não há uma forma de manipular o querer de Deus. Jesus está querendo dizer: olha, Ele é um Pai, Ele é o nosso Pai, Ele está pronto para nos responder, mas lembre-se, Ele não é igual a você, Ele está nos céus. Portanto, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. E qual é o lugar? Pedro nos ajudou a ver. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Qual é o tempo oportuno? É o tempo da minha vontade? Não. É o tempo da vontade de Deus. Mais à frente nós vamos orar: faça-se a tua vontade. E talvez, nós vamos chegar lá, este seja o pedido mais difícil de fazermos.
porque este pedido implica dizer que nós estamos debaixo do governo do Senhor. E só pode fazer esta oração quem de fato é um crente que se arrependeu dos seus pecados. E por que nós estamos dizendo isto? Porque para fazer uma oração desse tipo é preciso humildade, reconhecimento dos seus pecados, e saber que se Deus fizer a vontade dEle, e essa vontade dEle não for a sua vontade, haverá um problema. Você terá de conviver com aquilo que Deus ordenou na sua vida. E você está preparado para isso? Você está preparado para fazer o que Deus quer fazer na sua vida? Porque quando nós planejamos a nossa vida, nós não pensamos muito nessas coisas, não é? A história conta que o pastor Calvino, ele fugiu de Genebra pela primeira vez porque ele foi perseguido. Foi uma situação muito difícil, houve inclusive a morte de uma pessoa envolvida, um senhor chamado Miguel Servetos, que começou a espalhar algumas heresias, e o Conselho de Genebra, chamado de consistório na época, resolveu ordenar a morte de Serveto. Naquela época, estas questões que diziam respeito a heresias, elas eram tratadas de maneira muito rígida. E Calvino fez parte deste consistório. Isso, inclusive, manchou, até de certo modo, a biografia de Calvino. Alguns chegam a acusá-lo mesmo de ter agido mal, o que não é nenhum problema, porque Calvino era homem como nós e pecador também, né? Mas o que eu quero dizer é que, envolvido nesta trama, neste problema, ele fugiu de Genebra, porque houve de fato uma perseguição de pessoas que queriam prendê-lo, e ele foi para Estrasburgo. E chegando em Estrasburgo, ele passou um tempo ali, mas Genebra começou a se firmar no processo de reforma, e Guilherme Farel, que era um grande amigo de Calvino, quis trazê-lo de volta para que ele pudesse novamente servir a igreja. Calvino resistiu, ele não queria, de maneira alguma. Foram conversas duras, difíceis, pesadas, ele não queria. E Guilherme Farel usou um recurso muito interessante. Guilherme Farel, depois de todos os argumentos, ele não tinha mais o que fazer, o que falar, ele apelou para o juízo divino. E ele chegou para Calvino e disse assim: se você não voltar, eu vou orar a Deus todos os dias, para que Deus te amaldiçoe. Vou orar e Deus vai pesar a mão sobre você. Calvino, na biografia, diz que ele se assustou. Farel era um pastor extremamente piedoso, comprometido com Deus. Calvino disse assim: tá bom. E a oração dele foi uma oração curtíssima, mas uma oração muito importante. Ele disse assim: Pai, o meu coração te entrego, pronta e sinceramente. Esta foi a oração de Calvino. Ele volta para Genebra. O primeiro sermão que ele faz no retorno é de onde ele havia parado a sequência de 3 anos anteriores. Se não me engano, foi na primeira carta aos Coríntios. Ele então continua, ele sobe no púlpito e diz: irmãos, vamos começar de onde nós paramos. E continua o seu ministério. O meu coração, Senhor, te entrego, pronta e sinceramente. Esta é uma oração difícil de fazer, porque é uma oração que deve ser feita com muita luta, uma luta interna, porque nós nunca compreendemos direito e sabemos e temos garantia do que Deus vai fazer. Nós não sabemos. Há um hino muito bonito que nós cantamos no nosso inário, o hino Obediência, que diz que nós, quem canta e declara, diz: eu vou para onde o Senhor mandar, nem sempre será para onde eu quiser, eu vou fazer a vontade do Senhor. Inclusive tem uma parte que diz assim: de ti o meu sustento dependerá. E a gente, muitas vezes, especialmente quem vai, né,
às vezes duvida disso. Será que Deus vai me sustentar mesmo? Eu, hein? Vou fazer um pezinho de meia aqui, porque vai que dá errado. Declarar verdades bíblicas e preciosas, como fez Abraão, por exemplo, que ao caminhar, Deus disse para ele: não leve ninguém, mas ele levou Ló, lembram disso? Sai da tua terra, da tua parentela. Ele leva Ló. O que vai acontecer? Os pastores de Abraão vão ter problema com os pastores de Ló. Eles vão brigar entre si. Ló vai para onde? Sodoma. Veja, quando nós não entendemos os planos de Deus, o que Deus cumpre na nossa vida, Deus vai nos provando, Deus vai pisando em nós. E o que Jesus está querendo dizer aqui é exatamente isso. Lembre-se, você está diante daquele que é Senhor do universo. Ele não é como vocês, Ele está acima, Ele está nos céus, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele vai sempre fazer a vontade dEle, e não a sua, muito embora nós tenhamos intimidade com Ele, porque Ele é o nosso Pai, muito embora nós possamos entrar na presença dEle com toda confiança, nós devemos nos lembrar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Portanto, Ele fará a sua vontade plena, soberana, para cumprir os seus decretos. Portanto, a oração nos ensina, como eu disse, estas duas coisas. Primeiro, o lugar onde nós estamos, quem nós somos. Nós não devemos entrar na presença de Deus com soberba. Não devemos entrar na presença de Deus exigindo. Meus irmãos, quantas orações agressivas são feitas nas igrejas por aí? Pessoas que dizem: eu determino, eu exijo. Como assim? Quem é o caco que entre os cacos pode dizer ao oleiro o que fazer? Diz o profeta Isaías. Nós somos caco em meio aos cacos. A nossa postura, portanto, deve ser de humildade, santo temor, reverência. Como eu disse, sim, Ele é o nosso Pai, Ele está pronto para nos ouvir, para nos acolher, para nos abraçar. Mas nós devemos saber que Ele está nos céus. Por isso, Jesus Cristo, nosso Senhor, ao orar a Deus, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus sabia de que o Pai era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto Ele pedia ou pensava. Mas Jesus também sabia que o Pai cumpriria nele a sua vontade. Portanto, quando orarmos, entremos na presença do Senhor sabendo quem somos. Precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E, por outro lado, ou outro lado da moeda, do mesmo modo como nós nos humilhamos na presença porque nós sabemos que Ele está muito acima de nós, nós também podemos ter um sentimento muito positivo de confiança. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que quando nós entramos, quando Jesus abriu a entrada do templo, rasgou o véu e entrou, Jesus fez com que nós entrássemos com coragem. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos entrar com ousadia. O que significa ousadia? Não é irreverência, mas é a convicção, a certeza de que o Pai nos receberá, porque Ele é o nosso pastor. Portanto, você não precisa de timidez para falar com o Senhor, mas você precisa de reverência para falar com o Senhor. São coisas distintas. Você precisa dar a Ele a honra que lhe é devida, mas você sabe que aquilo que você pedir para Ele, de acordo com a vontade dEle, Ele fará. Por isso, isso nos traz confiança, ou seja, as nossas orações, meus amados irmãos, não são palavras vazias que nós jogamos ao ar, são palavras que devem brotar de um coração genuíno, gracioso, diante de um Pai que é amoroso
e que é todo-poderoso Senhor, Criador do universo, que fará a sua vontade nas nossas vidas, e por isso nós devemos entregar a Ele o nosso coração pronta e sinceramente, sabendo que Ele fará em nós aquilo que Ele mesmo já designou. Tiago disse que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal, nós pedimos para os nossos próprios prazeres. O que significa então orar de maneira a aceitar ou a se relacionar com a vontade de Deus? É quando nós compreendemos que aquilo que pedimos a Deus não deve ser algo para os nossos prazeres neste mundo, mas deve ser algo que glorifique ao Senhor. Nós devemos sempre pensar na glória de Deus, porque nós declaramos que quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, inclusive orar, façamos tudo para a glória de Deus. As nossas orações, elas glorificam a Deus. Como nós expomos o nosso sentimento a Deus? Exigindo, determinando, ou declarando a nossa submissão, a nossa humildade, confiando de que Ele pode de fato, e se Ele quiser. Por isso Jesus disse, se tu quiseres. Nós sabemos que poder Ele pode, mas Ele quer, e é isso que nós devemos saber. Tu queres, Senhor? Tu queres me abençoar? Tu queres que eu faça isso? O Senhor quer que eu assuma isto? O Senhor quer que eu haja dessa maneira? O Senhor quer que eu... É esta a pergunta que nós devemos fazer. O que Deus quer? Porque quando nós estamos diante de um Pai que é extremamente amoroso, nós nos tornamos filhos obedientes para dizer ao nosso Pai, Pai, o que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? E Deus nos dirá, filho, eu quero que você faça isto. E você vai fazer, porque você é um filho obediente. A oração, portanto, meus irmãos, não é um momento em que nós devemos usar para dar ordens a Deus, para questionar os planos de Deus, questionar as intenções de Deus, mas é respeitosamente, com humildade, santo temor, entrar na presença do Pai, sabendo que Ele está pronto para nos receber, sabendo que nós não merecemos nada que Ele tem para nos oferecer, mas ao mesmo tempo confiantes de que tudo aquilo que Ele reservou para nós, Ele nos dará. Porque a sua mão não está encolhida para que não possa dar àqueles a quem Ele ama. Os seus ouvidos não estão surdos para ouvir aqueles que clamam por Ele. Ele está atento à nossa voz, à nossa oração. Muito embora talvez nós achemos tardia a resposta do Senhor, lembre-se do que Pedro disse, no momento oportuno Ele vos exaltará. Talvez ainda não seja o momento, mas Deus nunca abandona os seus filhos, porque Ele é Senhor soberano e cumprirá em nós a sua santa vontade, os seus santos decretos. Pai nosso, que estás nos céus. O Senhor é um Deus glorioso, majestoso, cheio de glória, de majestade, de poder. Tu podes, ó Deus, agir em nosso favor, e a nossa oração, Senhor, é que o Senhor cumpra em nós os teus santos decretos. Nós queremos viver para a tua glória, nós queremos ser uma igreja que glorifique o teu nome, nós queremos fazer um culto que agrade ao Senhor, nós queremos ter planejamentos na nossa igreja que exaltem a tua grandeza, nós queremos falar palavras que exaltem o Senhor, nós queremos ser teus filhos de verdade, filhos obedientes, filhos responsáveis, filhos verdadeiramente que louvam, que honram o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. É o que nós veremos na sequência. Observe que Jesus então nos mostra, irmãos queridos, que nós temos um Pai que nos ouve. Temos uma família, porque é um Pai nosso. E nesta família amada, querida, cujo Pai está pronto para nos receber, nós devemos juntos dizer e exaltar, Senhor, Tu estás nos céus. Tu és Deus. Tu és Deus. Isso me faz pequenininho.
mas faz o Senhor imenso em teu ser. Por isso, eu posso entrar na tua presença confiante, porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor fará. Nenhum outro Deus pode garantir o que Cristo garantiu aqui nesta oração. Porque o nosso Deus está vivo, Ele nos ouve, por isso você pode entrar na presença dEle.